Atos 6, versículos de 1 até o versículo 6. Diz o seguinte a palavra do Senhor. Ora, naqueles dias, multiplicando-se o número dos discípulos, houve murmuração dos helenitas contra os hebreus, porque as viúvas deles, dos helenitas, estavam sendo esquecidas na distribuição diária. Então, os 12 convocaram a comunidade dos discípulos e disseram: não é razoável que nós abandonemos a palavra de Deus para servir às mesas. Mas, irmãos, escolhei dentre vós 7 homens de boa reputação, cheios do Espírito e de sabedoria, aos quais encarregaremos deste serviço. E, quanto a nós, nos consagraremos à oração e ao ministério da palavra. O parecer agradou a toda a comunidade, e elegeram Estevão, homem cheio de fé e do Espírito Santo, Felipe, Prócoro, Nicanor, Timão e Nicolau, prosélito de Antioquia. Verso 6, apresentaram-nos perante os apóstolos, e estes, orando, lhes impuseram as mãos. Até aqui, até o versículo 6, que o Senhor nos abençoe e que Ele esteja aplicando a porção da sua santa palavra nos nossos corações. Amém. Meus irmãos, minhas irmãs, o estudo sobre a Igreja de Cristo, isso a gente chama na teologia de eclesiologia, o estudo da Igreja de Cristo, nos leva a trabalhar, nos leva a tratar os seus ofícios, ou seja, os ofícios da Igreja de Jesus Cristo. E o que são esses ofícios da Igreja de Cristo? São aquelas funções principais que são estabelecidas na palavra, através das quais a Igreja de Cristo, não só ela é estruturada, mas também ela se desenvolve. Nós temos muitos cargos, nós temos muitas funções dentro da nossa igreja? Sim, cargos de caráter administrativo, cargos de caráter mais instrutivo, e esses cargos, de certa forma, eles foram sendo inseridos na igreja ao longo da sua história, na medida em que ela tinha necessidade. Contudo, existem apenas 2 cargos essenciais, sem os quais uma igreja ela não pode existir, uma igreja ela não pode se desenvolver. Que cargos são? O cargo de diácono e o cargo de presbítero / pastores. Quando a gente for trabalhar o ofício presbiterato, eu vou especificar de maneira mais detalhada esse fato. Então, os ofícios da Igreja de Cristo correspondem aos cargos fundamentais instituídos pelo próprio Senhor Jesus Cristo, pelos quais a Igreja de Cristo, ela trabalha, ela existe, ela se desenvolve. É interessante, meus irmãos, é interessante, minhas irmãs, porque são através desses 2 cargos, o cargo diaconal e o cargo de presbítero, que a gente consegue vislumbrar um pouco mais da pessoa de Jesus Cristo. Mas não só isso, que a gente consegue experimentar da atuação de Jesus Cristo sobre a sua igreja. Isso é algo que a gente não pode esquecer jamais. Quando você trabalha os ofícios, seja de diácono, seja de presbítero, a gente deve ter em mente que esses homens, eles devem representar Jesus Cristo atuando em favor e em benefício da sua igreja. Os diáconos trabalhando pelo lado da assistência, os presbíteros trabalhando pelo lado do ensino. Então, os ofícios da Igreja de Cristo, repito, eles servem para que a gente possa ter uma noção mais clara de quem Cristo é, o nosso servo, o nosso senador, e aquilo que Cristo faz em nós como igreja sua, nos auxiliando e nos instruindo. Então, Cristo ele não vai descer lá do céu para desempenhar essas funções junto a nós, que somos o seu povo. Não.
Então, o que é que ele faz? Ele levanta representantes seus, homens dentro da sua igreja, para que estes homens possam estar representando a Jesus Cristo, seja como presbítero, seja como diácono. Veja a importância desses cargos dentro da igreja de Jesus Cristo. Eu sempre gosto de dizer que esses ofícios de Cristo, ele representa os dois braços de Cristo atuando pela igreja. Então, como é que Cristo atua pela igreja? Qual é o seu primeiro braço? Da assistência, da ajuda, do auxílio que ele presta aos santos. E ele faz isso através de quem? Através dos seus diáconos. Qual é o segundo braço? Através do qual Cristo ele age na igreja. É o braço do ensino, do esclarecimento, da instrução, do aconselhamento. E ele usa quem para isso? Ele usa os presbíteros. Então, que vocês possam ter essa visão mais acurada acerca dos ofícios da Igreja de Cristo. Não são meros cargos, não são meras funções, mas são funções através das quais Cristo, ele se revela pela sua igreja, Cristo, ele age em favor da sua igreja. Hoje, meus irmãos, hoje, minhas irmãs, a gente vai trabalhar a função ou o ofício da diaconia, ou dos diáconos, vamos assim dizer. Os diáconos, eles revelam a Jesus Cristo, o grande servo que ministra ao seu povo. Cada diácono nas igrejas de Cristo, eles representam o próprio Cristo, o grande servo, trabalhando em favor do seu povo. Cristo, ele serviu ao longo do seu ministério terreno a cada um de nós. E ele serviu tanto que chegou ao ponto que ele entregou a sua vida em nosso favor. Cristo, ele continua servindo a sua igreja hoje, conforme nós já vimos em estudos anteriores, porque ele está assentado à direita de Deus e lá ele está intercedendo por nós, os santos. Cristo, ele serve aos seus santos aqui agora, através dos diáconos que ele levanta dentro da sua igreja, para que possam agir dessa forma, para que possam agir dessa maneira. Então, Cristo, ele está sempre nos servindo. Cristo, ele sempre nos serviu. Cristo, ele está a nos servir. E hoje, no seu sentido mais específico, no sentido material, ele faz esse trabalho através dos seus diáconos. Então, o nosso estudo de hoje, ele versará sobre o ofício diaconal. Tanto é que o título da nossa aula é Diáconos. Quem são? Diáconos, o que fazem? Não sei se vocês já se perguntaram, eu não sei se vocês já se indagaram em relação a essas perguntas. Eu não sei se é isso que passa nas nossas mentes, enquanto membros da Igreja de Cristo, quando a gente indica um determinado irmão para ser diácono, quando a gente vota em determinado irmão para ser diácono. O que é o cargo da diaconia? O que é a função diaconal? O que deve fazer um diácono? Quais são as obrigações que recaem sobre ele, de acordo com o ensino da palavra de Deus? Para quê? Ao indicar nomes, ao escolher nomes, eu posso estar pensando nisso. Porque na medida em que eu indico pessoas, na medida em que eu voto em pessoas que não correspondem ao perfil do cargo, no final das contas, quem vai ser a grande prejudicada? A própria Igreja de Jesus Cristo. Então, nós temos como princípio a democracia, a nossa participação na escolha da nossa liderança. Então, de certa forma, nós devemos ser maduros nesse processo. E repito, não fazemos a escolha por causa de laços familiares, não fazemos as escolhas por afinidade e amizade, não. Aqui é vermos o perfil. Aqui nós vemos a característica e ver se aquele irmão, de fato, ele corresponde com aquilo que o cargo ele significa, com aquilo que o cargo ele exige, para que ele possa ser corretamente desempenhado. Então, na nossa aula de hoje, a gente vai trabalhar, em primeiro lugar, a gente vai trabalhar a definição, do diácono, ou a essência do significado da diaconia. Depois, a gente vai ver
como foi que o cargo ele se originou através do ensinamento da palavra de Deus. Depois, aquilo que a Bíblia exige, quais são as funções que devem ser desempenhadas por um diácono, ser no seu sentido geral, ser no seu sentido específico. Então é isso que a gente vai ver na manhã de hoje. No próximo domingo, a gente vai ver as qualificações. Quem deve ser um diácono? Quais são as suas características? Quais devem ser as suas qualidades? Semana que vem, a gente vai trabalhar e assim completar todo esse ensino acerca do ofício de diácono. Ok, meus irmãos? Ok, minhas irmãs? Podemos seguir adiante na nossa aula? Já deu para vislumbrar, já deu para entender aquilo que a gente vai ver hoje pela manhã? Já? Muito bem. Então, a gente vai trabalhar os pontos. Eu vou pedir só essa colaboração aos irmãos. Quando eu terminar o ponto, o irmão pode perguntar. Então, segura até eu terminar o ponto, porque aí fica melhor para a gente não quebrar o raciocínio e também para poder fazer a edição fica mais fácil, ok? Então vão ser 3 pontos. No final de cada ponto eu vou parar para que os irmãos possam perguntar. Então, se tiver alguma dúvida, alguma pergunta, anote, grava na mente. Quando for no final, a gente vai trabalhar, certo? Então, em primeiro lugar, definição de diácono ou do ofício da diaconia. Meus irmãos, minhas irmãs, a palavra, o termo diácono, literalmente falando, significa aquele que serve. Literalmente falando, a palavra diácono, ela significa aquele que serve. No Novo Testamento, essa palavra diácono, ela é aplicada no seu sentido geral para descrever alguém que está na condição de servo, alguém que serve, alguém que trabalha em favor do outro. Isso aqui é interessante. Veja, no seu sentido geral, a palavra diácono, ela significa servo ou aquele que serve. Se não, vejamos, abram por favor, Mateus capítulo 22. Mateus capítulo 22. Aqui você vai ver uma aplicação generalizada da palavra diácono. São 2 palavras, né, que de certa forma descreve o servo no Novo Testamento, 2 palavras gregas, a palavra doulos e a palavra diáconos. Ambas, elas traduzem a palavra servo na nossa língua. Mateus 22, versículo 10. Onde é que nós estamos? Na parábola das bodas, que é aquela parábola onde o rei ele vai fazer uma grande festa e começa a chamar as pessoas, e as pessoas começam a declinar do convite. Eu vou fazer isso, eu vou fazer aquilo outro, eu não vou poder ir. Aí ele vai e chama os seus servos, os seus diáconos, para sair convidando todas as pessoas. Então, o meu objetivo aqui não é trabalhar o significado da parábola, mas só mostrar essa questão do servo, sendo traduzido pela palavra diácono, no seu sentido geral. Ok? É só para poder dar essa compreensão. Olha só, Mateus capítulo 22, versículo 10. Aqui a gente está fazendo menção a uma parte da parábola. Diz o seguinte, e saindo aqueles, literalmente falando, diáconos, que é a palavra servos, pelas estradas, reuniram todos os que encontraram, maus e bons, e a sala do banquete ficou repleta de convidados. Então, servos aqui, essa palavra, diáconos. Então, no sentido geral, um diácono é um servente. No sentido geral, diácono é um servo. No sentido geral, diácono é uma pessoa que serve. Então, nesse sentido, meus irmãos, nesse sentido, minhas irmãs, todos nós que somos cristãos, nós somos diáconos. Por quê? Nós servimos a Deus. Nós somos servos do Senhor. A grande questão é que muitas vezes a gente fala muito nessa situação, né? Eu sou um servo, mas às vezes a gente não se comporta como tal, como um servo. Somos orgulhosos, presunçosos, altivos, mas não. No sentido geral, a descrição que a Bíblia faz de um cristão é de um servo, é de alguém que serve uns aos outros. E a gente vê vários textos da palavra de Deus onde eles apontam essa descrição para nós. Que descrição? Que nós, enquanto crentes,
que nós, enquanto salvos, todos nós somos servos de Jesus Cristo e servos uns dos outros. Só para a gente poder ter uma noção desse fato, abram por favor aí, Evangelho de João, capítulo 12. Evangelho de João, capítulo 12. Se depois vocês desejarem o material, é só nos procurarem. A gente tem aqui muitos outros textos, a gente está só resumindo aqui para poder passar essa verdade. João, capítulo 12, versículo 26. João 12, versículo 26. Olha só como a Bíblia nos descreve como servos. Servos. E nós devemos agir como tais. É por isso que o reino de Deus, ele sofre essa inversão de valores. Porque a Bíblia diz que aqueles que são grandes são aqueles que servem. Na visão do mundo, não. Aqueles que são grandes são aqueles que são servidos. Na visão do reino de Deus, não. Os que são grandes, eles são servos. Eles são diáconos, vamos assim dizer. Olha só, João 12, versículo de número 26. João 12, versículo de número 26. Diz o seguinte, se alguém me serve, se alguém age como diácono para comigo, literalmente falando, siga-me. E onde estou, ali estará também o meu diácono, no original. E Cristo serve. E se alguém me servir como diácono para mim, como servo, o Pai o honrará. Está vendo, meus irmãos? Está vendo, minhas irmãs? Somos servos. E quando nós agimos como servos, como diáconos do nosso Deus, o próprio Deus, o próprio Pai, Ele vai nos honrar. Foi aquilo que eu falei agora há pouco. No reino de Deus, os valores eles são invertidos. O que é grande, serve. Quem serve, recebe a honra do Pai. Na visão do mundo, não. Os grandes recebem honra. Os grandes são servidos. Na igreja de Cristo, não. Aqueles que recebem a honra do Pai são aqueles que se humilham e agem como verdadeiros servos, servas de Deus, diáconos e diaconisas do Senhor. Mas, no seu sentido específico, a palavra diácono, ela é utilizada para descrever esse ofício específico que nós encontramos na igreja de Jesus Cristo. Conforme nós falamos, são dois. É o ofício de presbítero e o ofício de diácono. É a mesma palavra. A palavra serve, aquele que serve. Olhem só, abram aí por favor, Filipenses capítulo 1, a abertura da carta, versículo 1. Filipenses capítulo 1, versículo 1. Olha só, como nesse contexto, nesse texto, os diáconos são descritos como um ofício agora. Agora não é todo mundo não, são apenas algumas pessoas que detêm esse ofício, porque foram escolhidas para ele. A palavra diácono, ela tem um sentido geral, descrever um servo. A palavra diácono, ela descreve no seu sentido especial, aqueles que são de Cristo estão a serviço de Deus. E no sentido específico, a palavra diácono, ela refere-se a um ofício, no qual apenas as pessoas escolhidas, elas vão desempenhá-lo. E olha só como Paulo se dirige à liderança lá na igreja de Filipos. Ele vai mostrar esses dois ofícios. Ele vai se dirigir para esses dois ofícios, para essas duas funções. Olha só, Filipenses capítulo 1, versículo 1. Olhem só o que Paulo aqui nos diz. Paulo e Timóteo, servos de Cristo Jesus, veja, a todos os santos em Cristo Jesus, inclusive bispos e diáconos. A gente vai ver depois, o ofício do presbiterato, que envolve a questão do bispo, que Paulo fala aqui. Lá na frente eu vou entrar nesses detalhes. Então veja que Paulo ele se dirige a toda igreja, mas na apresentação que ele faz a carta aos Filipenses, ele faz essa deferência à sua liderança.
e como era composta a liderança que fazia parte da igreja em Filipos. Ela era composta de bispos, e aqui entenda-se presbíteros, e aqui entenda-se pastores, e também diáconos. São as duas funções básicas, fundamentais da igreja de Deus, que a gente não tem nenhuma outra função, mas se nós tivermos dentro da igreja presbíteros, se nós tivermos dentro da igreja diáconos, a gente já tem a estrutura básica de toda e qualquer igreja de Jesus Cristo. É claro que a gente precisa sempre de outras, mas no seu sentido mais fundamental, a gente já tem, de acordo com aquilo que a Bíblia nos ensina. Um pouco mais adiante, abram aí, 1 Timóteo, capítulo 3. 1 Timóteo, capítulo 3. 1 Timóteo, capítulo 3, versículo 8. Olha só o que nos diz aqui, ó, 1 Timóteo 3,8. Diz o seguinte, ó. Semelhantemente, aí Paulo vai se referir ao ofício diaconal. Quanto a diáconos, aos servos, escolhidos especificamente para isso, é necessário que sejam respeitáveis, de uma só palavra, não inclinados a muito vinho, não cobiçosos de só da ganância. Semana que vem a gente vai trabalhar as qualificações de diaconato, então não vou entrar nesse detalhe aqui do texto, mas eu queria só chamar a atenção. Paulo, ele vai se dirigir aos presbíteros, no início do capítulo 3 de 1 Timóteo, porque é um ofício, e depois, a partir do versículo 8, ele vai se referir a esse outro ofício. Que ofício? O ofício diácono, o ofício diaconal. Eu queria fazer aqui uma citação de um escritor chamado Matt Simon-Trust, no seu livro Diáconos, e esse livro é um livro que vale a pena você adquiri-lo, você comprá-lo, sobretudo se você é diácono e quer exercer o diaconato de uma maneira mais fiel à palavra do Senhor. Na verdade, para os próximos diáconos vai ser o livro que nós iremos estudar, para a gente poder aprender mais detalhadamente o que é esse ofício, como é que a gente vai desempenhá-lo, enfim, dar uma qualidade maior a esse ofício dentro da nossa igreja. Está lá no Ministério 9 Marcas, da Editora Vida. Então, esse autor ele fala o seguinte, abro aspas, em relação ao ofício diaconal. Ele consiste, o ofício diaconal, em um dos dois ofícios estabelecidos pelo Novo Testamento para a igreja local. Apenas os presbíteros ou pastores e diáconos recebem ordenação ao serviço público e formal na vida da congregação. Tanto é que quando uma pessoa ela é escolhida, seja como presbítero, seja como diácono, pela primeira vez, o que vai acontecer com ela? Ela vai passar por uma cerimônia de ordenação. Você não vai ver isso nos outros cargos da igreja. A gente até nomeia esses irmãos, a gente até ora por esses irmãos, mas de ser ordenado, não. Somente os presbíteros, somente os diáconos. Já perceberam essa diferença? Quando você já é ordenado, não, né? Porque uma vez diácono, uma vez presbítero, diácono e presbítero para sempre. Você pode até não estar na ativa, e aí você está na condição de presbítero em disponibilidade, diácono em disponibilidade. Você tem o ofício, mas por alguma razão, algum motivo, você não está desempenhando, mas você é oficial. Então, quando você recebe essa ordenação, é para sempre. Você nunca deixará de ser presbítero, você nunca deixará de ser diácono, você nunca deixará de ser pastor. Veja a importância, meus irmãos, de nós participarmos dentro dessa escolha e podermos dar essa ordenação a determinados homens. Que grande responsabilidade nós temos enquanto igreja. Que grande responsabilidade nós temos quando a gente recebe da igreja esse encargo. A igreja me deu o encargo de ser um diácono.
A igreja me deu o encargo de ser presbítero. Eu não posso ver isso como coisa de só menos. Isso é importante, isso é uma responsabilidade grande que Cristo, pela igreja, me concedeu. Veja como é sério, meus irmãos, como é sério, minhas irmãs, esse assunto que nós estamos a estudar, desse processo no qual nós estamos envolvidos. E aqui para fechar o ponto, a designação dos diáconos como servos liga esses oficiais, ou seja, os diáconos, com o seu grande exemplo, com o seu grande modelo. Qual é o grande exemplo? Qual é o grande modelo para os diáconos? Não são homens comuns, mas o próprio Senhor, o próprio Salvador, Jesus Cristo. Conforme nós falamos, através da vida, Cristo serviu a sua igreja. Na sua morte, Cristo, ele serviu a sua igreja. Hoje, ainda, na condição de ressurreto e glorificado à direita do Pai, Cristo, ele continua servindo a sua igreja. Ele é o grande modelo, meus irmãos, de diácono que nós temos na palavra do Senhor. Não é à toa que o Evangelho de Marcos, ele retrata Jesus Cristo como o servo de Deus. Não é à toa que Isaías, na principal, ou se uma das principais da sua profecia, das suas profecias, que é Isaías 53, Cristo ele é descrito como o servo sofredor, o diácono sofredor. Então veja, aos diáconos o grande modelo, aos diáconos o grande padrão, aos diáconos o grande parâmetro é o próprio Jesus Cristo. O diácono perfeito, o diácono por excelência da sua igreja. Ok, meus irmãos? Ok, meus irmãos? Então, nós que somos diáconos, possamos pensar nisso. Deus me deu esse ofício, para que eu possa representar Cristo na sua igreja. Aqueles que desejam ser diáconos, Deus, ele pode lhe dar esse ofício através da escolha da igreja, para que você possa ter em mente essa grande responsabilidade que recairá sobre você. E para nós que somos igreja, a responsabilidade que nós temos de orar em favor desses homens, para que assim eles possam mostrar Cristo através do seu trabalho, mostrar Cristo através da função. A diaconia, o presbiterato não deve ser algo que deve nos orgulhar, não, mas deve ser um grande estímulo, uma grande motivação para a gente trabalhar com afinco, não para homens, mas sobretudo para Deus. E quando assim nós o fazemos, a igreja de Deus, ela acaba sendo beneficiada. Então, no primeiro momento, definição, significado do ofício diaconal ou do ofício de diácono. Ponto 2. Uma vez que a gente viu, o significado do ofício, o significado de um diácono, vamos para a instituição, a sua origem, a sua gênesis. Quando foi que começou o ofício diaconal na igreja de Jesus Cristo? Quando foi que os diáconos eles passaram a existir dentro da configuração, da estruturação da igreja de Jesus Cristo? Abra mais uma vez o livro de Atos, Atos dos Apóstolos, capítulo 6. Atos dos Apóstolos, capítulo 6. Eu não vou fazer a leitura novamente, porque eu já fiz no início, e a gente vai fazer menção a alguns textos desse texto. Então, você abre, depois que você tiver aberto a sua Bíblia nesse texto, a gente vai explorá-lo, certo? É só para a gente poder ganhar tempo, e aí a gente já seguir nessa sequência. Então, eu vou esperar só vocês abrirem, para a gente começar a trabalhar esse ponto aqui na nossa aula. Atos capítulo 6, versículos de 1 até o versículo número 6. Pode abrir aí, para que você possa acompanhar comigo o desenvolvimento desse ponto. Todos abriram? Todos abriram? Muito bem. Meus irmãos, minhas irmãs, o ofício diaconal, o ofício de diácono, é uma novidade nas páginas do Novo Testamento. Sim, o ofício de diácono é uma novidade nas páginas do Novo Testamento. É diferente do ofício de presbítero, onde a gente já encontra muito acerca dele lá no Antigo Testamento.
E lá na frente eu vou estudar isso com vocês de maneira mais detalhada. O ofício de diácono não. Ele surge, não no Antigo Testamento. Ele surge quando? Nas páginas do Novo Testamento. A instituição desse ofício, o ofício diaconal, ela remonta o período inicial da Igreja de Cristo, ali em Atos dos Apóstolos, os primeiros capítulos do livro de Atos dos Apóstolos. O ofício diaconal, ele foi criado, preste atenção nisso, ele foi criado para atender às necessidades do povo de Deus, às necessidades da Igreja de Cristo em relação aos seus membros, naquele período, naquela situação específica. Se não vejamos esses detalhes a partir de agora. Meus irmãos, minhas irmãs, a igreja, ali nos primeiros capítulos de Atos, ela segue a sua trajetória de crescimento. É uma coisa interessante. No estudo de semana passada, não, na última quarta-feira, mas no estudo de semana retrasada, na quarta-feira, se você não viu, veja. A gente trabalhou alguns conflitos que a igreja atravessou logo no seu início e como a igreja enfrentou e venceu esses desafios. Está lá, o penúltimo estudo nosso na quarta-feira. Então, a gente vê justamente isso. A igreja ali, logo no seu início, se desenvolvendo, crescendo, multiplicando o número dos cristãos. Olha só, Atos dos Apóstolos, capítulo 6, versículo 1, a parte inicial do versículo 1. Olha como estava a igreja. Olha só. Ora, estou aqui em Atos, viu? Atos 6, 1, parte inicial. Naqueles dias, que dias? Os dias iniciais da igreja de Jesus Cristo, a partir do Pentecostes, da descida do Espírito Santo, lá em Atos capítulo 2, veja, multiplicando-se o número dos discípulos. Meus irmãos, minhas irmãs, é muito interessante. Quando você vê lá a instituição da igreja como um organismo internacional, através daquela pregação de Pedro, quase 3.000 almas, elas são salvas pelo Senhor. Uma única pregação. Aí você chega em Atos capítulo 3, capítulo 4, capítulo 5, o número dos discípulos de 3.000 sobe para 5.000. Era assim, era rápido, era um crescimento vertiginoso, entendeu? E aí que você chega aqui em Atos 6, a igreja continua a se multiplicar. Os discípulos continuam a se multiplicar. E é interessante porque ali na sua origem, no seu nascedouro, basicamente a igreja atuava através de duas frentes. Quais eram as atividades básicas da igreja? E ela estava crescendo muito com isso. A primeira frente era a frente do ensino. Os apóstolos estavam ali, pregando, e a igreja se multiplicando. Somente a pregação, entre aspas. E a igreja crescendo. Era o primeiro fronte, vamos assim dizer, de atividade da igreja. O segundo fronte de atividade da igreja, ela assistia aos santos. Ela cuidava dos convertidos. E quando eu falo aqui cuidava, não só no sentido espiritual, mas cuidava no sentido material, propriamente dito. Vejam aí, Atos capítulo 4. Versículo 33 e versículo 34. Você vai ver a igreja crescendo pela pregação, você vai ver a igreja crescendo pelo auxílio aos santos. Estão lembrados que eu disse que os dois ofícios da igreja de Cristo representam os dois braços. O braço do ensino e o braço da assistência. Se numa igreja houver um ensinamento fiel, e se numa igreja houver a assistência dedicada aos membros, a igreja não precisa fazer mais nada. Porque hoje a gente tem uma visão totalmente diferente do que é a igreja, né? Tem que ter isso, tem que ter aquilo, tem que ter aquilo outro. Se na sua igreja tem um ensinamento fiel da palavra,
Se na sua igreja existe uma assistência fiel aos santos, envolva-se com isso. Aprenda a palavra, trabalhe pelo Senhor. Não precisa de mais nada. Ah, mas tem outras necessidades. Se a gente puder cobrir, beleza, nenhum problema. Mas o nosso foco devem ser esses dois. Um ensino fiel e uma assistência dedicada aos crentes. Isso aqui já dá um trabalho grande para a igreja de Deus. Vamos lá, versículo 33. Com grande poder, os apóstolos davam testemunho da ressurreição do Senhor Jesus, e com todos eles havia abundante graça. Os apóstolos faziam o quê? Pregavam, meus irmãos, com poder, testemunhavam com fidelidade. Isso gerava o quê? Graça no meio da igreja. Graça no meio da igreja. Isso é importante, porque às vezes a gente reclama tanto da igreja, né? E muitas vezes a nossa igreja tem um ensino fiel e a gente não valoriza, pensando que precisa de outra coisa para que a igreja ela possa se estabelecer. Não. Precisa sim da gente valorizar o ensino fiel que nos é dado a partir das Escrituras Sagradas. Era assim que acontecia na igreja primitiva. O primeiro braço, o braço do ensino. O segundo braço, versículo 34. Pois nenhum, olha só, meus irmãos, olha só, minhas irmãs, nenhum necessitado havia entre eles. Entre eles quem? Os crentes da igreja. Porquanto, veja, os que possuíam terras ou casas, vendendo-as, traziam os valores correspondentes. A comunhão era tão grande que quando o irmão via outro irmão necessitado, ele dava, ele doava. E se fosse o caso, ele se desencilhava de um bem seu para poder ajudar um irmão. Nesse sentido, meus irmãos, nesse sentido, minhas irmãs, o que seria uma carona, hein? Para a gente dar para o irmão que não tem carro, para ele poder vir para a igreja. O que seria uma carona? A gente ter esse cuidado. Eu tenho um carrinho para ir para a igreja, louvado seja Deus. Muitos irmãos não têm. Na verdade, o meu hoje está quebrado, né? Estou sendo auxiliado pelos outros. Louvado seja Deus pela vida de Marco. Então, de a gente poder ter essa sensibilidade, ajudar o outro, com tão pouco. Não é nem para vender seu bem, é para você compartilhar um pouco o seu bem, que muitas vezes ali tem 1, 2, 3 vagas que podiam ser ocupadas com um irmão que muitas vezes não tem um transporte para vir para a igreja. Está vendo, meus irmãos? A gente quer tanto para a igreja, né? A gente não faz o básico. A gente não faz o básico. O básico, a gente não faz. A gente não faz. Fecha o parênteses. Então, os dois braços, através dos quais a igreja agia, pela pregação, pelo ensino, pela assistência aos santos. Aí você pode perguntar, mas por que existia carente lá na igreja primitiva? Meus irmãos, na sua Gênesis, a igreja ela era composta por judeus. Judeus que vinham do judaísmo. Os irmãos pensam que, quando os judeus se convertiam ao cristianismo, que deixava o judaísmo, ele não tinha mais vida religiosa anterior. Ele não podia ir mais para a sinagoga, ele não podia ir mais para o templo. E aí, quando ele tinha necessidade, que antes a sinagoga, o templo ajudavam, agora não tinha mais. Por quê? Ele havia se tornado cristão. Então, muitos perdiam o emprego, muitos eram expulsos das suas casas, muitos eles eram desdenhados pelos seus familiares. Então, as pessoas passavam por necessidade. Não é como hoje, não. Aceitar Jesus Cristo naquela festa, naquela empolgação, não. A primeira coisa que a pessoa sofria era uma perseguição quando ela se convertia a Jesus Cristo. E isso muitas vezes era sentido no bolso. Faltava comida. Havia essa necessidade. Então, a igreja ela tinha pobres, muitos, mas muitos pobres mesmos. Mas veja, conforme existe aqui, de Atos 5:34, não havia necessidade em nenhum deles, o braço da assistência social. Então, logo nesse início, os apóstolos, eles cumpriam uma missão dupla. Que missão dupla? Eles pregavam
que era o braço, né, do ensino, da instrução, e eles auxiliavam os santos. Era um trabalho dobrado. Olha só, no mesmo texto de Atos, capítulo 4, o versículo 35. O versículo 35. Olha só. A igreja ela estava se desenvolvendo, né? 3.000, 5.000 pessoas. Então, eles davam conta, vamos assim dizer. Mas as coisas não vão continuar dessa forma. Olha só, versículo 35. Quando os membros, eles faziam as suas doações para auxiliar os irmãos mais pobres. Versículo 35. Veja. E depositavam aos pés de quem? Aos pés de quem? Dos apóstolos. E então se distribuía, os apóstolos trabalhavam nesse processo, a qualquer um, à medida que alguém tinha necessidade. Não sei como eles conseguiram, né? Na verdade, eles não conseguiram. Porque não dá, meus irmãos. Não dá. Como a gente diz na linguagem popular, não dá para assobiar e chupar cana ao mesmo tempo, né? Você faz um ou você faz outro, né? E os apóstolos, eles acumularam esses dois encargos. Eles tinham que ensinar, eles tinham que recolher os donativos, os recursos financeiros, eles tinham que fazer a distribuição. Eram 12, né? Pegando ali os 12 representantes iniciais, entendeu? Ou os apóstolos ali iniciais. Então, a igreja já tinha ultrapassado 5.000 pessoas. 5.000 pessoas. Não é fácil. Então, diante disso, muitas pessoas estavam sendo esquecidas no recebimento dos donativos. Em especial, as viúvas que falavam grego. As viúvas que não pertenciam a Jerusalém propriamente dito, eram viúvas que pertenciam ao judaísmo, que tinham vindo de outras partes do mundo para participar da festa do Pentecostes, foram convertidas pela pregação de Pedro, se aliaram aos cristãos e não quiseram mais voltar para os seus países de origem, porque lá não tinha igreja. Então ficaram as viúvas judias, propriamente ditas, né? As naturais de Jerusalém, e as viúvas gregas, as gentias, que também faziam parte da igreja. Então, as viúvas judias, elas eram beneficiadas, ao passo que as viúvas gregas, elas eram esquecidas. E o que foi que isso gerou na igreja? Ruído, murmuração, reclamação. Vamos voltar a Atos capítulo 6? Olha só. Isso é só para mostrar que não existe igreja perfeita. Não existe igreja perfeita. A igreja de Atos não era uma igreja perfeita. Tinha murmuração, tinha reclamação, tinha esquecimento da parte daqueles que tinham necessidade, alguns que tinham necessidade. Então, a gente tem que partir sempre desse pressuposto. A gente é uma igreja imperfeita que vai lutar gradativamente, continuamente, incessantemente, em busca de uma perfeição que a gente nunca vai atingir. Mas a gente vai lutar. Porque nem a igreja de Atos ela era perfeita. Nem a igreja de Atos ela era perfeita. Olha só, Atos capítulo 6, versículo 1, parte B. Eu vou ler do início só para a gente poder tomar atento aqui com o texto. Ora, naqueles dias, multiplicando-se o nome dos discípulos, veja, houve o que, meus irmãos? Murmuração, reclamação dentro do seio da igreja. Dos helenistas, melhor dizendo, helenistas eram judeus que falavam grego, certo? Porque tinha o judeu natural mesmo, né, o raiz, e aqueles que falavam grego. Então, existiam dois tipos de judeus, e a reclamação veio pelos judeus que falavam grego. Contra os hebreus, no caso aqui, judeu raiz. Porque as viúvas deles, dos judeus helenistas, estavam sendo o quê? Esquecidas na distribuição diária. Eram os apóstolos para fazer tudo. Bater o escanteio e cabecear na área. Aí não dá, né, meus irmãos? O trabalho fica sobrecarregado, né?
o trabalho fica sobrecarregado. E quando o trabalho sobrecarrega, a igreja ela é afetada. Quando o trabalho sobrecarrega para alguns na igreja, a igreja como um todo, ela é afetada. É por isso que Deus nos chama para trabalhar. Porque quando eu não trabalho pelo Senhor, quando eu não auxilio naquilo que eu devo fazer dentro da igreja, eu estou colocando um peso maior nas costas de outro. Aquilo que deveria ser feito por 3 pessoas diferentes, está sendo acumulado por uma pessoa só, que está carregando o peso dos 3. Dá certo um negócio desse? Não dá. Dá problema. Dá problema. Então reveja sua participação. O que é que você podia fazer na igreja para poder ajudar? O que é que você podia fazer na igreja para poder auxiliar e minimizar, diminuir o trabalho de outras pessoas? Porque quando um se sobrecarrega, toda a igreja acaba padecendo. Então, isso gera uma tensão. Por quê? De um lado, os apóstolos, eles estão sobrecarregados. Olha só o que é que eles falam no versículo 2. Então, os 12 convocaram a comunidade dos discípulos e disseram: não é razoável que nós abandonemos a palavra de Deus para servir às mesas. Fomos chamados para ser apóstolos. Fomos chamados para pregar o evangelho. Então, na medida em que eu perco o meu foco na pregação para servir às mesas, vai haver um prejuízo. O ensino não vai ser feito com qualidade. A instrução não vai se dar feita como deve ser na igreja de Deus. Por quê? Nós, e a gente vai ver quando estudarmos o ofício de presbítero, essencialmente devemos exercer a função do ensino. Devemos nos esmerar, devemos estudar, devemos pesquisar, devemos instruir, passar a melhor qualidade possível na instrução. Agora, como é que a gente vai poder fazer isso? Tendo que fazer outras coisas dentro da igreja. Como? Tendo que buscar muitas vezes um irmão para vir para a igreja, tendo que comprar um remédio para um irmão, para ele poder se assistir ali da sua dificuldade. Não dá, meus irmãos. Não dá, minhas irmãs. Então, era o que acontecia lá na igreja primitiva. Mas não só isso. De um lado, os apóstolos, eles estavam sobrecarregados. Por outro lado, havia o risco de uma cisão, de uma separação. A igreja dos judeus e a igreja dos gentios. Por quê? Os judeus helenistas estavam murmurando, não estavam gostando daquela situação. Se ela permanecesse, muito provavelmente ia haver logo um racha, logo no início da igreja, uma divisão. Veja, tudo pelo fato dos apóstolos estarem o quê? Sobrecarregados. O problema vem, naturalmente ele vem. Então, os apóstolos, eles chegam a uma conclusão. Qual foi a conclusão a que chegaram os apóstolos? Criar o ofício de diácono. Criar o ofício diaconal. Olhem só, versículo 3. Mas os apóstolos falaram: irmãos, escolhei dentre vós 7 homens de boa reputação, cheios do Espírito e de sabedoria, aos quais encarregaremos deste serviço. Que serviço? Servir às mesas, atender às viúvas. Sejam as viúvas gregas, sejam as viúvas hebreias. Esses diáconos, eles são escolhidos pela igreja. É interessante, né? Porque a gente já vê aqui, marcas de um regime de governo congregacional. Por quê? São os irmãos que escolhem os oficiais. Eles não são designados pela liderança da igreja. É a própria igreja que escolhe. Por quê? A igreja, ela possui esse governo congregacional, o governo do povo, com todo respeito ao governo presbiteriano, com todo respeito ao governo episcopal. A base bíblica, ela é mais sólida quando a gente trabalha o governo congregacional, que é o nosso governo, o governo do povo, o governo democrático, e a gente já percebe isso aqui logo na escolha dos oficiais. Fecha o parênteses, deixa isso para em outro momento. Então, o que é que acontece? Eles são escolhidos, eles são
consagrados para esse cargo. Olha só, versículo 5 e versículo 6. O parecer agradou a toda a comunidade e elegeram, no caso a igreja, os irmãos, Estevão, homem cheio de fé e do Espírito Santo, Filipe, Prócoro, Nicanor, Timão, Pármenas e Nicolau, prosélito de Antioquia. Talvez vocês não saibam, mas a palavra prosélito era alguém que era convertido do judaísmo para o cristianismo. A gente chamava de prosélito. Na verdade, essa palavra significa isso, né? Quando você vem de uma religião para outra, quando você é convertido de uma religião para outra, a gente chama isso de proselitismo, certo? Quando você é convertido de uma religião para outra. Só para a gente pegar aqui o significado da palavra. Então, eles foram escolhidos pela igreja. Aqui o congregacionalismo na veia, certo? Sistema congregacional. Versículo 6. Eles são consagrados. Olha só. Apresentaram-nos perante os apóstolos, e estes, os apóstolos, orando, lhes impuseram mais mãos. Eles foram ordenados pelos apóstolos. E a partir daqui, a igreja, ela passa a ter o ofício de diaconal. É interessante porque essa medida, ela alivia os apóstolos. Olha só o que eles falam no versículo 4. Em relação à sugestão que foi dada, né, de criar o ofício de diácono, aí ele fala no versículo 4, e quanto a nós, os apóstolos dizendo, nos consagraremos à oração e ao ministério tá vendo aí? A ação social vai ser com os diáconos. A ação social vão ser com os servos. Nós estaremos fazendo o quê? Ensinando. Exijam de nós um ensino fiel, um ensino de qualidade, porque vocês estão dando suporte para a gente poder se dedicar apenas para o ensino. A ação social, vocês vão fazer. Ok? Interessante, né? Havia essa tensão, os discípulos, os apóstolos estavam sobrecarregados, havia um risco de a igreja se dividir, foi um problema, murmuração. Então, a história que começou, negativamente falando, e tinha tudo para dar errado, mas como houve uma intervenção correta e sábia dos apóstolos, e a igreja anuiu, concordou com aquilo ali, olha só o resultado. Em toda igreja tem problema, em toda igreja tem dificuldade, mas quando você resolve os seus problemas, baixa só um pouquinho aí, Fábio, para não ficar tão alto. Quando você resolve os seus problemas de forma bíblica, problema na igreja vai ter. A questão é como você vai resolver. Murmurando, reclamando, fazendo partidarismo, resmungando, ou você vai agir como um cristão e vai resolver biblicamente os problemas. Olha só, a igreja resolveu biblicamente os problemas. Qual foi o resultado? Versículo 7. Olha só. Crescia a palavra de Deus, e em Jerusalém se multiplicava o número dos discípulos. Também muitíssimos sacerdotes obedeciam à fé. A igreja não parou de crescer. Os problemas vieram, estavam ameaçando a igreja. Houve uma sábia decisão, uma sujeição àquela sábia decisão. Deus continuou abençoando a sua igreja e ela não parou de crescer. Então, o ofício diaconal, ele é criado dentro de uma circunstância específica. Havia um esquecimento de algumas pessoas necessitadas, havia um trabalho duplicado que era feito pelos apóstolos, que eles não estavam mais dando conta, e o prejuízo sendo gerado dentro da igreja. Mas aí, a partir de uma ideia sábia, que foi prontamente aceita pela igreja, todos os problemas foram resolvidos, pelo menos naquele momento. Outros problemas vieram depois. Todos os problemas foram resolvidos, e a igreja, ela seguiu no seu
crescimento. E aqui você vê a origem do ofício de diácono. Como palavra final, foi o que a gente viu hoje. A gente começou a ver um dos ofícios da Igreja de Jesus Cristo. Que ofício? O ofício de diácono, de servo, que nada mais, nada menos representa Jesus Cristo com o seu braço do auxílio, o seu braço da assistência, conforme nós vimos aqui em Atos dos Apóstolos, capítulo 6. As irmãs, as viúvas gregas, elas estavam sendo prejudicadas, elas não estavam sendo atendidas nas suas necessidades básicas. Isso não foi por maldade dos apóstolos, é porque eles estavam muito ocupados, estavam se subdividindo em várias tarefas. Então, Deus ilumina os apóstolos para que eles tivessem essa grande ideia de criar esse ofício dentro do objetivo de atender a essas necessidades. Então, a diaconia dentro da igreja, essencialmente falando, ela tem esse objetivo, ajudar os membros nas suas necessidades espirituais, mas, sobretudo, as necessidades físicas. Então, diante disso, meus irmãos, diante disso, minhas irmãs, como lição, a gente tem que louvar a Deus, a gente tem que louvar o Senhor, porque Deus, Ele pensa em cada detalhe das nossas necessidades enquanto corpo de Jesus Cristo, e Ele procura preencher essas necessidades conforme a gente observa através do ofício diaconal. Todos nós passamos por dificuldades, às vezes uma dificuldade financeira, às vezes uma dificuldade em relação à enfermidade, em que a gente precisa de um auxílio. É mais ou menos como acontece no lema do Exército, né? Braço forte, mão amiga, não é, Mário? Não é o lema do Exército, né? Braço forte, mão amiga. Então, na igreja, a gente precisa desses braços fortes. Na igreja, a gente precisa dessas mãos amigas que veem as nossas necessidades, que se juntam a nós para nos auxiliar nessas necessidades. Então, quem deve ser essas pessoas? Os diáconos. Elas devem estar misturadas ao rebanho. Elas devem estar atentas a essas necessidades e sair atendendo, fazendo a diaconia, fazendo esse trabalho de servo. Por quê? Assim a gente tem essa necessidade atendida na Igreja de Cristo. Então, louvemos a Jesus, porque como governante da sua igreja, como cabeça da sua igreja, Cristo ele providenciou os diáconos para fazer esse papel, para desempenhar essa função de ação social dentro da Igreja de Jesus Cristo, para que assim a gente possa ter o alimento físico através do correto ensino, para que assim a gente possa ter a assistência material e dessa forma nós possamos estar suficientemente suprido na pessoa de Cristo Jesus. Então, que Ele, Cristo, nos abençoe, que Ele abençoe a sua igreja, que Ele abençoe os nossos irmãos diáconos, para que eles possam cada vez mais se espelharem no exemplo de Jesus Cristo e servir, assim como Cristo serviu, atendendo também às nossas necessidades físicas. Então, que Deus nos abençoe, que Ele aplique a sua palavra aos nossos corações, e no domingo que vem, se Ele assim permitir, nós vamos prosseguir com essa aula pela graça e a misericórdia do Senhor. Então, que Ele nos abençoe, em nome de Jesus. Amém.